Bom dia, pessoal. Há mais de um ano atrás, os americanos elegeram um presidente, o Donald Trump, né? Pensando em melhorar a economia, em trazer os empregos de volta, em acabar com a inflação, reduzir a inflação, o desemprego, altos preços, aumento do custo de vida, preocupados com tudo isso, né? Mas acabaram elegendo um sujeito que não está nem aí com a autodeterminação dos povos, que não está nem aí com crises globais, né? Que acha que existe um mercado internacional de territórios pelo mundo, né? E as consequências estão aí, né? Exército dos Estados Unidos adverte Irã sobre exercícios militares no Estreito de Hormuz, risco de escalada. Galera, os americanos têm bases militares naquela região, ali perto do Estreito de Hormuz, né? A menos de 500 quilômetros do litoral do Irã já tem bases militares dos Estados Unidos. Essa reportagem indaga, né, quais são os buracos na defesa iraniana. Existe um enorme buraco na defesa tanto do Irã como da grande maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, caso queiram enfrentar os Estados Unidos, tendo uma pessoa como Donald Trump no poder. Dinamarca, Groenlândia e Estados Unidos abrem negociações em meio às ameaças de Trump. Bom, uma pergunta seria, né, em que pese o fato de Dinamarca e Estados Unidos fazerem parte de uma organização chamada OTAN, quem é a Dinamarca, o que é o exército americano o que é o exército dinamarquês ou groenlandês diante do americano, né? O buraco é bem mais embaixo, galera. É uma questão estratégica, é uma questão orçamentária. Quem tem poder? Quem tem tanto poder assim? Irã versus Estados Unidos. O governo iraniano se diz aberto ao diálogo com Trump, mas afirma que não abrirá mão de sua capacidade de defesa. Vocês sabem qual é a capacidade de defesa do Irã, galera? Inferior à do Brasil, em termos orçamentários, né? Apesar de o Irã ter um exército ativo na casa dos 600 mil, né? Que é quase o dobro do exército brasileiro, né? Em termos orçamentários, o Irã está atrás até mesmo de Israel. Se eu fosse o governo do Irã, não enfrentaria nem Israel, do jeito que a coisa está. Eu vou explicar por quê. Só que entre as reivindicações territoriais do Trump, né, além de Groenlândia, tem também o Canadá, né? Por muito tempo, Trump falou que o Canadá deveria ser o 51º estado norte-americano. Mas o que acontece? Ele está de olho em uma província separatista, né, chamada Alberta, né, que segundo a mídia é uma província de maioria conservadora, de direita, né, e muito mais próxima ao Trump, né, e muito contrária ao governo canadense, que é liberal, né, do Partido Liberal. Lembrando que muito diferente aqui do Brasil, lá na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, liberal não é a mesma coisa que a gente aprendeu aqui no Brasil, né? Aqui o liberal é de direita e dificilmente tem algum tipo de divergência com os ditos conservadores ou neoconservadores, né? Aí lá na província de Alberta tá essa coisa aqui, né? Que é conhecida como Texas canadense, né? É um estado maior do que o Mato Grosso aqui no Brasil. É uma província, quer dizer.
E lembrando que o Trump ele quer revolucionar, né? Acabar, por exemplo, com Cuba, né? Pressionar Cuba. Lembrando que o Donald Trump já se sentou à mesa para negociar com o Talibã, só que nunca se sentou à mesa para negociar com o governo de Cuba, né? Bom, Cuba já está há 50 anos enfrentando embargos, enfrentando crises, né? Vamos ver como que vai ficar, né? Vamos ver se vai ser tão fácil assim no caso de Cuba aqui, né? E também tem ameaças contra o México, né? No caso do México, os americanos estão querendo transformar os cartéis mexicanos em organizações terroristas, né? Lembrando que esses cartéis, de fato, eles às vezes tocam terror, tem sequestro, né? Eles querem construir um estado paralelo, né? Agora, os americanos entrariam no México para enfrentar um cartel de drogas, né? Que tem uma logística muito maior do que um exército estrangeiro, né? Já que eles conhecem o território, controlam, tocam o terror psicológico sobre a população, eles iriam realmente causar muita destruição, né? Só que basicamente fariam essas quadrilhas de traficantes migrarem para outros locais. E isso sem falar que o problema está mais no fato dos Estados Unidos ser hoje o maior consumidor mundial de drogas e não no problema dos que vendem drogas, né, da droga que vem de fora, né? Lá nos Estados Unidos existe muita criatividade para simplesmente, caso a droga deixe de vir de fora, eles queiram produzir por dentro, né? Só que o assunto, galera, é o seguinte, né? O que aconteceria se os Estados Unidos atacasse o Irã hoje e derrubasse o governo do Irã do mesmo jeito que aconteceu com a Venezuela? Isso seria possível? Eu confesso que eu não sei, né? Depois que eles atacaram a Venezuela e derrubaram o Maduro, quer dizer, tiraram o Maduro de lá, né? O Maduro passou o tempo inteiro falando em 5 mil milícias bolivarianas, né, que não serviram para absolutamente nada. Ele foi capturado, né, falou que tinha um exército que estava preparado para lutar. Em questão de uma madrugada caiu, né? Foi sequestrado, foi levado. Os americanos foram exatamente na casa onde ele estava e foi embora. Ele não levou em consideração uma série de fatores, né? Uma série de situações que poderiam acontecer. O que aconteceria caso o Irã caísse hoje, né? Como que a China reagiria? Como que a Rússia reagiria? Sabe como? Só com notas de repúdio, né? Notas de repúdio que o Trump nem iria ler, né? O que aconteceria se o governo de Cuba caísse? A reação da China seria com nota de repúdio que o Trump nem iria ler, tanto da China como da Rússia. O que aconteceria se outro país latino-americano fosse invadido pelos Estados Unidos hoje? Simplesmente a Rússia iria usar isso como impulso moral para continuar invadindo a Ucrânia e a China para talvez pensar em invadir Taiwan. Só isso que aconteceria, né? Por quê? Porque hoje
Os Estados Unidos da América estão em primeiro lugar em índice de força militar e possuem o maior orçamento militar do mundo, na casa de US$ 1 trilhão. É isso que tem que ser analisado em primeiro lugar. China é menos da metade disso. Rússia é 149 bilhões. Né? E daí por diante. Venezuela, Irã e México não estão nem entre os 20 primeiros. Tá difícil enfrentar, tem muito que ser analisado antes de se pensar em enfrentar os Estados Unidos da América. Então, pessoal, até a próxima semana. Deixe seu like, compartilhe, comente e tchau.